A mendiga negra se vinga do milionário barbeiro e revela um segredo de superação. Na calada da noite, Tânia observava a cidade dos sonhos de quem nunca estivera ali, as luzes brilhando como estrelas. Mas para ela, eram apenas reflexos de um mundo que não la viam. Com as manos congeladas pelo frio, ela espremia um pedaço de pan seco entre los dedos, tentando sentir um pouco de calor. O vento cortante fazia su cabelo desgreñado dançar, e seus olhos, profundamente marcados pela dor, refletiam a frieza da indiferença que a cercava. Ricardo, o barbeiro milionário, era uma lenda nas ruas, um ícone de sucesso e glamour. Ele aterrizaba en eventos chiques, cercado de sorrisos y aplausos, siempre con sus ternos impecables y aquel olhar sedutor que hacía cualquier se sentir especial. Mas Tânia sabía que atrás de aquella fachada brillante existía un hombre capaz de usar sus tesoras como armas, cortando sueños y arruinando vidas. Anos atrás, sua família fora enganada em golpe financeiro. Usou um nome falso, se transformou na sofisticada Tina, e a aparência descuidada foi trocada por um vestido que já fora sonho, numa tentativa desesperada de se aproximar do homem que destruiu sua vida. A cada interação, uma mistura de excitação e pavor tomava conta dela. O que começara como um plano frio, agora se embrenhava em um cotidiano ardente. Eventos, festas, um mundo vibrante que ela mal conhecia. Mas a política também tinha suas sombras. E foi em uma dessas festas elegantes que Tânia conseguiu uma espiada valiosa. Disfarçada, ouviu murmúrios que a deixaram aterrorizada. Corrupção. Esquemas que envolviam a entrega da cidade a interesses escusos. Talvez a verdadeira arma contra Ricardo não fosse apenas a vingança pessoal, mas revelar a podridão que se escondia sob sua pele polida. Nos dias que se seguiram, a busca por informações se tornava uma obsessão, enquanto seu desejo por justiça crescia. Um dilema a consumia. A vingança traria paz ou cheio de mais dor? O que fazer agora? O que ele traria à tona? O passado não só revelaria aquilo que ela queria esquecer, mas talvez também pudesse iluminar o futuro que tanto desejava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tânia sentiu o coração disparar ao ver Sério. O inesperado encontro despertou lembranças de uma infância mais simples, antes de toda a dor e a traição. Os olhos dele familiarizados com seu sofrer. Você, Tânia, ele perguntou, sem conseguir esconder a incredulidade. O passado voltou como um eco, e ela hesitou. O peso da sua vingança a prendia, e por um instante, ela quase contou tudo. Mas a urgência do plano a puxava para frente. Você não vai acreditar no que está acontecendo. Tânia começou, mas a frase foi interrompida por gritos vindos de uma esquina próxima. Imediatamente um tumulto se formou. Figuras escuras surgiram, e gritos de pânico reverberaram pela festa. O coração de Tânia afundou. O que era aquilo? Vamos! Sério a puxou em direção ao barulho. O caos se desdobrava no centro.
onde uma mulher com um vestido vermelho esvoaçante estava caída no chão. Quando as luzes se fixaram nela, a verdade estampada no rosto de Tânia fez suas pernas tremerem. Era Bianca, a namorada de Ricardo. Um nó se formou em sua garganta. Por que ela estava ali? A cena então se transformou em um pesadelo. Sério puxou Tânia para perto, protegendo-a da pressa e da violência que se espalhavam. Ele observou, horrorizado, enquanto os seguranças tentavam controlar a situação. Mas quando Bianca se levantou, o olhar no rosto dela era de pura raiva. Ela gritou o nome de Ricardo, e todos viraram a atenção para a entrada, onde ele aparecia, com aquele sorriso que sempre a irritou. Desgraçado! Bianca gritou. O calor da cena fez Tânia sentir como se estivesse ardendo. As palavras de Bianca cortaram o ar. Você ainda vai pagar por isso. E então a reviravolta que ninguém esperava. Ricardo avançou. Mas em vez de um gesto de carinho ou preocupação, ele simplesmente ficou parado, com uma expressão que Tânia não conseguia ler. Foi nesse momento que uma pequena caixa preta caiu do bolso do seu paletó. Um som de metal ao cair ecoou como um estalo no silêncio. Era uma arma. O pânico se instalou. Tânia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Sério, que estava tão atordoado quanto ela. O que estava acontecendo? A festa, antes cheia de brilho, agora era um terreno fértil de terror e desconfiança. Olhares se cruzaram. E Ele é um alto membro do crime organizado. As palavras dele a atingiram como um soco. O mundo que ela pensava conhecer se despedaçou. Ela sentiu o ar faltar. A vingança que a guiara não era apenas sobre seu sofrimento, mas sobre um jogo muito maior. O poder que Ricardo tinha era inimaginável. Uma onda de desespero e confusão a invadiu. O que Tânia realmente queria? Vingança? Ou defender a verdade? Mas antes que ela pudesse responder a si mesma, um estampido ecoou. E todo o tumulto ao redor dela se desfez em caos absoluto. Tânia paralisou, o olhar fixo em Ricardo, que caía, o rosto pálido. O que exatamente aconteceu? Quem disparou? E qual seria o próximo passo de Tânia diante daquele horror? As perguntas ficaram martelando em sua mente, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em um mar de incertezas e segredos ainda mais profundos. O eco do disparo ainda reverberava no ar, quando Tânia congelou, o mundo ao redor dela se desintegrando em um borrão de gritos e correria. O corpo de Ricardo caiu no chão como se fosse um boneco de pano, seu terno elegantemente cortado, agora manchado de uma vermelhidão intensa. O terror invadiu a sala, transformando o glamour da festa em um pesadelo surreal. Tânia não sabia se deveria correr ou se esconder. Seus pensamentos aceleravam e a adrenalina pulava pelo seu corpo. Sério, ao lado dela, puxou-a para trás, contra uma parede, enquanto a multidão se aglomerava em volta do que tinha se tornado o centro do horror. O cheiro de perfume e champanhe se misturava com a tensão no ar. Quem fez isso? Tânia murmurou, sentindo o pulso acelerado. A visão de Ricardo caído era uma impressão. Tânia se desgarrava de suas memórias e da sua missão, confusa. Mas algo no meio da confusão chamou a atenção de Tânia. Uma figura se moveu rapidamente pela multidão. Um homem encapuzado, os traços desfocados, mas a presença tão real quanto o caos em volta. Um frio na espinha a percorreu, enquanto a figura desaparecia por uma porta lateral. O instinto de perseguição falou mais alto. E antes que ela pudesse pensar duas vezes, disse uma:
Tânia se soltou dos braços de Sério e correu na direção em que o homem havia ido. A Tânia, espera! A voz dele se perdeu entre os gritos que agora ecoavam pela sala. O coração dela disparou, não apenas pelo medo, mas pela oportunidade de encontrar respostas para a traição que arrasara sua vida. Com a adrenalina em alta, ela não hesitou. Ao sair da festa, a noite tinha um silêncio cortante, apenas quebrado pelo som distante das sirenes. O homem de capuz estava à frente. Sua figura esguia parecia se mover com uma confiança quase sobrenatural. Tânia não para. Por quê? Tânia gritou, mas ele não se virou. O rosto dele permanecia oculto, mas a voz soou familiar. Por que você fez isso? O que você sabe sobre Ricardo? Lentamente, o homem se virou. O coração de Tânia quase parou. Era alguém que ela nunca esperaria ver ali. Tânia, sou eu, Mário. Mário? Ela mal podia acreditar no que ouvia. O amigo que ela julgava ter perdido, o garoto que cresceu ao seu lado, se tornara um mistério. Você não entende. Eu fiz isso por você. Você precisava saber a verdade. Ele respondeu, a voz grossa e tensa. Ele estava planejando algo muito maior, Tânia. Não é só sobre o que ele fez com você. É maior do que todos nós. Você matou ele? O choque era visceral. A raiva e a dor se misturavam com um medo profundo. Mário sempre fora o amigo leal. O que o havia transformado? Sim, apenas por um instante a vida dele foi tirada. Mas foi por uma razão. Eu tinha que parar ele antes que ele nos destruísse. Ele é mais poderoso do que você imagina. A urgência na voz de Mário ecoou nas paredes ao redor, criando um som macabro. Está em jogo um plano que envolve você e muito mais. A revelação a atingiu em cheio, um turbilhão. Mário, longe de ser o herói que ela imaginava, agora parecia mais uma sombra incerteza. Você deixou isso acontecer, não foi? Ele hesitou, e em um momento de silêncio pesado, Tânia sentiu que o mundo estava se desintegrando sob ela. Mário estava envolvido em algo sombrio, algo que mudava tudo o que ela acreditava que sabia. Corram! Uma gritaria irrompeu da festa. As pessoas começavam a sair e o caos se aproximava. Tânia olhou nos olhos de Mário e percebeu que nada mais era o que parecia. A amizade, a vingança, agora era uma teia intrincada de mentiras e segredos. O que você vai fazer? Mário questionou com um tom de pânico crescente. Um fio de esperança reluzia em meio à escuridão que o cercava. E ali, naquele beco, Tânia se viu diante de escolhas que poderiam definir não apenas seu futuro, mas o de tudo o que ela tinha acreditado. A resposta parecia tão distante, e enquanto o pânico se aproximava, uma voz sussurrou em sua mente. O que realmente significava lutar por justiça quando quem você confiava estava no meio da confusão? O que Tânia escolheria? A resposta estava em suas mãos, mas o tempo estava prestes a se esgotar. Tânia ficou paralisada, chocada com a revelação de Mário. Ele tinha matado Ricardo, mas o que a deixava em pedaços era a ideia de que ele tinha se metido em algo muito maior do que eles dois. O tempo parecia ter parado, e cada batida do seu coração ecoava a dúvida. O que você quer dizer com muito maior? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Mário olhou em volta, como se o caos da festa estivesse prestes a si. Ele rolava dinheiro sujo com políticos, tráfico. Ele tinha conexões com pessoas perigosas. Você não faz ideia do risco que corremos. O pânico tomava conta da expressão dele. Nós precisamos sair daqui.
Agora! Tânia sentiu uma mistura de terror e confusão. O passado que pensava conhecer estava cada vez mais distante. Ela nem sabia em quem confiar mais. Então você está dizendo que você o matou para me proteger? Você se tornou o que você mais temia. As palavras saíam como um grito preso na garganta. Mário deu um passo à frente, seus olhos implorando por compreensão. Eu não tinha escolha. Ele ia acabar com você, Tânia. Se você soubesse dos planos dele, saberia que ele estava prestes a agir. Eu não podia deixá-lo fazer o que fez com sua família. As sirenes estavam mais perto agora, cortando a noite. O desespero começou a tomar conta do pensamento dela. E se você nos levar ao fundo do poço? O que você realmente é agora, Mário? Um criminoso? Perguntou a voz tremendo. A confiança que um dia tinha por ele estava se desfazendo. Ele olhou para o chão. Eu não sou um criminoso. Ponto. Fiz isso por você, porque te amo. A frase ficou pendurada entre eles como um peso. O impacto da declaração foi forte, quase como um tapa no rosto. Tânia piscou, lutando para assimilar. Amor? Ela tinha certeza de que o amor estava fora de cogitação. Tudo o que ela desejava era justiça, não dessa forma distorcida. Antes que pudesse reagir, Mário adicionou. Mas isso não importa agora. O que importa é que temos que sair. Eles vão descobrir o que eu fiz. E não só isso. Se ficarmos aqui, a verdade sobre o que Ricardo estava fazendo também vai vir à tona. Você será a próxima. Um grito no ar interrompeu a discussão. Veio de dentro da festa, ofegante e desesperado. Era sério. Tânia. Ele apareceu na entrada do beco, pálido, com olhos arregalados de quem havia visto um fantasma. A multidão estava começando a se dispersar, mas havia algo mais no ar, algo caótico, e o olhar dele estava fixo em Mário. Mas, cara, você, o que está fazendo aqui? Sério, exclamou, e seu olho ficou fixado em Mário. Você matou ele? A tensão era palpável. Tânia olhou entre os dois, sem saber em quem acreditar. As controvérsias começaram a girar, e ela percebeu que a vida dela jamais voltaria ao normal. Olhando para Mário, o passado que um dia teve se perdia. A lealdade dele, o amor, tudo parecia um jogo de cartas. E o pior, era um jogo perigoso. E então, numa fração de segundos, uma explosão de luz e som tomou conta do beco. Não! Um carro, equipado com faróis que iluminavam a escuridão, parou abruptamente. A porta traseira se abriu e várias figuras sombrias emergiram. Eram homens de preto, com fardas que gritam autoridade. É ele! Pegue-os! Um deles gritou, apontando para Mário. O choque foi imenso. A adrenalina disparou e o beco rapidamente se tornou um campo de batalha de emoções. Horas de planos e vingança foram para o espaço num instante. Mário gritou por ela. Vá! Corra! Enquanto tentava se proteger. Tânia hesitou, fixando o olhar em sério. A incerteza dominava a mente dela. Ir à frente ou voltar? A única certeza era que a noite estava só começando. E a verdade sobre aquele jogo sombrio, que envolvia amor, traição e morte, estava prestes a ser revelada. Antes que pudesse decidir, os homens avançaram, e tudo o que restava era a dúvida. Quem conseguiria escapar e a que custo? Tânia ficou paralisada, chocada com a revelação de Mário. Ele tinha matado Ricardo, mas o que a deixava em pedaços era a ideia de que ele tinha se metido em algo muito maior do que eles dois. O tempo parecia ter parado, e cada batida do seu coração ecoava a dúvida.
O que você quer dizer com muito maior? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Mário olhou em volta, como se o caos da festa estivesse prestes a se infiltrar no beco. Ricardo não era apenas um barbeiro. Ele estava envolvido em um esquema que ia além da gente. Ele rolava dinheiro sujo com políticos, tráfico. Ele tinha conexões com pessoas perigosas. Você não faz ideia do risco que corremos. O pânico tomava conta da expressão dele. Nós precisamos sair daqui. Agora, Tânia sentiu uma mistura de terror e confusão. O passado que pensava conhecer estava cada vez mais distante. Ela nem sabia em quem confiar mais. Então você está dizendo que você o matou para me proteger? Você se tornou o que você mais temia. As palavras saíam como um grito preso na garganta. Mário deu um passo à frente, seus olhos implorando por compreensão. Eu não tinha escolha. Ele ia acabar com você, Tânia. Se você soubesse dos planos dele, saberia que ele estava prestes a agir. Eu não podia deixá-lo fazer o que fez com sua família. As sirenes estavam mais perto agora, cortando a noite. O desespero começou a tomar conta do pensamento dela. E se você nos levar ao fundo do poço? O que você realmente é agora, Mário? Um criminoso? Perguntou, a voz tremendo. A confiança que um dia tinha por ele estava se desfazendo. Ele olhou para o chão. Eu não sou um criminoso. Fiz isso por você, porque te amo. A frase ficou pendurada entre eles, como um peso. O impacto da declaração foi forte, quase como um tapa no rosto. Tânia piscou, lutando para assimilar. Amor? Ela tinha certeza de que o amor estava fora de cogitação. Tudo o que ela desejava era justiça, não dessa forma distorcida. Antes que pudesse reagir, Mário adicionou. Mas isso não importa agora. O que importa é que temos que sair. Eles vão descobrir o que eu fiz. E não só isso. Se ficarmos aqui, a verdade sobre o que Ricardo estava fazendo também vai vir à tona. Você será a próxima. Um grito no ar interrompeu a discussão. Veio de dentro da festa, ofegante e desesperado. Era sério. Tânia! Ele apareceu na entrada do beco, pálido, com olhos arregalados de quem havia visto um fantasma. A multidão estava começando a se dispersar, mas havia algo mais no ar, algo caótico, e o olhar dele estava fixo em Mário. Mas que cara, você? O que está fazendo aqui? Sério exclamou, o medo em sua voz transformando-se em raiva. Você matou ele? A tensão era palpável. Tânia olhou entre os dois, sem saber em quem acreditar. As controvérsias começaram a girar, e ela percebeu que a vida dela jamais voltaria ao normal. Olhando para Mário, o passado que um dia teve se perdia. A lealdade dele, o amor, tudo parecia um jogo de cartas. E o pior, era um jogo perigoso. Então, numa fração de segundos, uma explosão de luz e som tomou conta do beco. Não! Um carro equipado com faróis que iluminavam a escuridão parou abruptamente. A porta traseira se abriu e várias figuras sombrias emergiram. Eram homens de preto, com fardas que gritam autoridade. É ele! Pegue-os! Um deles gritou, apontando para Mário. O choque foi imenso. A adrenalina disparou e o beco rapidamente se tornou um campo de batalha de emoções. Horas de planos e vingança foram para o espaço num instante. Mário gritou por ela. Vá! Corra! Enquanto tentava se proteger. Tânia hesitou, fixando o olhar em sério. A incerteza dominava a mente dela. Ir à frente ou voltar? A única certeza era que a noite estava só começando, e a verdade sobre aquele jogo sombrio que envolvia amor, traição e morte estava prestes a ser revelada. Você não vai escapar! Um dos homens gritou,
indo na direção de Mário. O pânico tomou conta, e no meio do caos, Tânia conseguiu avistar algo brilhante caindo do bolso de um dos homens. Era um objeto pequeno, mas quando atingiu o chão, um estalo ressoou pelo beco, e uma nuvem de gás começou a se espalhar. A visão dela começou a embaçar. Não! Tânia! Mário gritou, olhando desesperadamente para ela enquanto a visão se tornava turva. Tânia tropeçou e, em meio ao desespero, viu Sério ser agarrado pelos homens de preto. O grito dele ecoou na noite, mas foi então que, entre a confusão, algo bizarro aconteceu. Mário se virou e Tânia, ofegante e confusa, viu outra familiaridade nos olhos dele, um reconhecimento aterrador. Você, ele começou, sempre soube a verdade. O quê? O coração de Tânia disparou. O que Mário estava tentando dizer? As sombras dançavam ao seu redor e o último pensamento que ela teve foi sobre o amor que acreditou que havia entre eles, agora repleto de segredos. A escuridão a engoliu, enquanto um murmúrio global de vozes e mistérios a envolvia. E, quando tudo parecia perdido, uma voz surgiu do meio do caos. Tânia, você precisa saber a verdade. Era a voz de Bianca. Sim, a namorada de Ricardo. A última pessoa que ela esperava ver novamente. Mas antes que Tânia pudesse compreender, a verdade começou a se desenrolar em um emaranhado de traições. O mundo dela estava prestes a explodir em uma nova camada de dor. O que mais poderia impactar sua vida? E a pergunta ficava ecoando na mente dela. Quem realmente estava jogando as cartas? Tânia congelou, as palavras de Bianca ecoando na confusão. Você precisa saber a verdade. Mas antes que a tensão pudesse explodir em resposta, um grupo de homens de preto abalou o beco. As sirenes cortavam a noite como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Desgraçados, vão nos pegar! Sério gritou, puxando Tânia para o lado. Mas já era tarde demais. O pânico invadiu o ar, misturado ao perfume acre do gás que começava a perseguir cada um deles. Corram! Mário gritou, tentando afastar os homens que se aproximavam, mas um deles empurrou Sério, fazendo-o cair no chão. Sério, Tânia não tinha escolha. Cada batida do seu coração ecoava um alerta. Ela viu Mário girar, os músculos tensionados, e em um movimento rápido, ele apagou a luz em seu rosto com um golpe. Mas ainda assim, ela não conseguia desviar o olhar. Então as palavras de Bianca cortaram o ar novamente, mas desta vez com um grito. Tânia, ele não é quem você pensa que é. O mundo ficou em silêncio. Quebra da realidade. O que você quer dizer com isso? Tânia disparou, o peito em chamas. Mário hesitou. O olhar a oportunidade de desvendar um segredo. Eu fiz isso por você, Tânia, e eu não estou sozinho. Ele olhou para Bianca, um momento de tensão feita de reticência e cólera. Eu nunca me afastei. Eu sou um informante para a polícia. E nós temos uma missão. Ricardo tinha que ser parado. Uma onda de choque atingiu Tânia como um soco no estômago. Então, você esperava que eu o perdesse para você? Para a verdade? A pergunta saiu sem filtro. Não, eu só queria proteger você. Mário então se virou para Bianca, um olhar de desespero. Você sempre soube, não é? Você sempre soube da ligação que tinha com eles. A tensão era palpável. A realidade de Tânia estava se desfazendo. Então, passo atrás de passo, Mário dava cada vez mais detalhes que a deixavam em pedaços. Ricardo se envolveu com algo muito maior. Estava em um acordo com alguém. E isso envolvia você, Tânia.
Os planos dele não eram apenas destruí-los, era controlá-los. Nesse momento, a adrenalina misturada ao desejo de vingança vacilou. O que era a missão de Mário? O que Bianca sabia? Por que ele a havia atraído para aquele caos? O medo crescia em seu peito. Você me traiu, Mário. Ela gritou, confrontando os dois. Não, não. Essa não era a intenção. Mário avançou, tentando acalmá-la com sua voz serenada. Eu só queria me certificar de que você estivesse a salvo. Você é a chave para tudo isso. E foi naquele instante que, em meio ao caos, um flash disparou nas memórias de Tânia. Voltam as palavras de sua mãe. Os avisos sobre quem estava por trás do golpe que destruiu sua família. E naquela revelação aterradora, a verdade bateu à porta como um instante de luz. Foi você? Mário, você estava envolvido com esse mundo desde o início? Os olhos dele se escureceram. Tânia, eu não. Um barulho estrondoso ecoou de repente. As portas do beco se fecharam, prisioneiros do terror. Homens de preto se aproximavam, e o caos ora ensurdecedor se tornava uma própria arma contra a fé dela. Corra! Ele vai vos pegar! Sério, gritou de novo, preocupado. Mas a única coisa que Tânia conseguiu fazer foi observar Mário. A conexão entre eles sumindo nas brumas do passado. O desespero crescia quando, ouvindo os gritos que se dissipavam, um último remanescente da vida que ela levava antes. Era hora de fazer uma escolha. E a frase de Bianca voltou a lhe assombrar. Quem você realmente é, Tânia? Os olhos de Tânia se fixaram, sua mente girava em busca de respostas. A pergunta nunca foi sobre vingança. E ao olhar para Sério e depois a Mário, ela percebeu que a vida dela estava se desenrolando em um fio de segredos e perigos. O que fazer agora? Somente a escolha da verdade poderia trazer um pouco de paz. E enquanto a realidade se tornava um borrão, Tânia viu uma luz na escuridão. Era uma oportunidade ou uma armadilha. Sem mais tempo, ela teve que decidir quem realmente era e quem merecia sua confiança. E, com um último olhar para Mário, o tempo parecia parar. Os segredos gritando na mente dela. A verdade está prestes a se revelar. Mas, a que custo? Tânia congelou, as palavras de Bianca ecoando na confusão. Você precisa saber a verdade. Mas, antes que a tensão pudesse explodir em resposta, um grupo de homens de preto abalou o beco. As sirenes cortavam a noite, como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Desgraçados, vão nos pegar! Sério, gritou, puxando Tânia para o lado. Mas já era tarde demais. O pânico invadiu o ar, misturado ao perfume acre do gás que começava a persegui-los. Corram! Mário gritou, tentando afastar os homens que se aproximavam. Mas um deles empurrou Sério, fazendo-o cair no chão. Sério! Tânia não tinha escolha. Cada batida do seu coração ecoava um alerta. Ela viu Mário girar, os músculos tensionados, e em um movimento rápido, ele apagou a luz em seu rosto com um golpe. Mas ainda assim, ela não conseguia desviar o olhar. Então as palavras de Bianca cortaram o ar novamente, mas desta vez com um grito. Tânia, ele não é quem você pensa que é. O mundo ficou em silêncio. Quebra da realidade. O que você quer dizer com isso? Tânia disparou, o peito em chamas. Mário hesitou, o olhar encarando o chão, como se as palavras que viessem a seguir fossem uma condenação. Eu sou seu irmão. A revelação saiu como um soco, cortando o ar como uma faca afiada. Tânia piscou, atordoada. O pânico mergulhou em seu coração como um bloco de gelo.
O que ele estava dizendo? Você não pode estar falando sério. As palavras dela eram um eco distante, enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor. Mário se aproximou, a voz tremendo. A nossa família eles nunca mencionaram. O acidente. Na verdade, Ricardo foi o responsável. Mas eu não sabia que você era a Tânia. Ele olhou para Bianca, desesperado. Quando soube, tentei me aproximar, mas nunca consegui. Um grito surdo irrompeu do fundo do beco, que não era mais apenas um refúgio, mas um labirinto de segredos. O que você quer dizer com isso? Tânia se aproximou dele, a raiva pulsando em suas veias. Você estava em tudo isso, seu mentiroso! As sirenes se aproximaram, e o tempo estava se esgotando. Sério, ainda no chão, olhou para Tânia, inseguro. O que você vai fazer? Sua voz tremia, a expressão misturando confusão e medo. O passado que elas pensavam conhecer estava agora cheio de graves mentiras. Mário olhou de volta, os olhos escuros e intensos. Eu tive que fazer isso. Ricardo estava prestes a te destruir. Ele era um monstro. E não sou só eu. Bianca também sabe. Afinal, ela faz parte de tudo isso. Eu amei, Bianca exclamou, sua voz quebrada e carregada de dor. Tânia, você não entende. Não somos apenas o que parece. O pânico crescendo em sua voz. Rick estava jogando um jogo perigoso. Estava envolvido com um cartel de drogas, corrupção. E você estava no meio. As sombras do beco pareciam se mover. O ar estava pesado de segredos e revelações. E a luz das sirenes iluminava a transformação da noite. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. As escolhas foram feitas, e as alianças rompidas. Um estrondo vindo da porta de saída as interrompeu. Um grupo de policiais adentrou, não buscando um bandido, mas um verdadeiro campo de batalhas entre a verdade e a mentira. Estamos cercados. Entreguem-se. A ordem ecoou, e a realidade se tornava um pesadelo. As garotas eram como pingentes em um colar quebrado, jogadas em um mar de confusão, enquanto Mário disparou. Não podemos deixar que eles saibam. Temos que correr. E naquele momento, como um filme de terror passando em câmera lenta, Tânia sentiu o chão se abrir sob seus pés. As certidões que sustentavam sua vida estavam agora tecendo um novo destino. Mário, ela gritou. Mas em meio aos gritos e ao som dos passos apressados, ela sentiu a verdade penetrar em sua mente. E a única pergunta que restou foi: o que fazer agora? Com lágrimas nos olhos, Tânia viu Sério ser puxado por um dos policiais, sua expressão revelando que o tempo estava se esgotando. A cena se transformou em um redemoinho de confusão e desespero. E ao olhar para Mário e Bianca, Tânia fez a única coisa que podia. Ela deu um passo para a frente, sentindo uma mistura de raiva, dor e determinação. A chave. Então que a verdade venha à tona. Estou pronta para lutar. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem estava realmente lutando ao seu lado? Tânia congelou. As palavras de Bianca ecoando na confusão. Você precisa saber a verdade. Mas antes que a tensão pudesse explodir em resposta, um grupo de homens de preto abalou o beco. As sirenes cortavam a noite como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Desgraçados! Vão nos pegar! Sério gritou, puxando Tânia para o lado. Mas já era tarde demais. O pânico invadiu o ar, misturado ao perfume acre do gás que começava a persegui-los. Corram! Mário gritou.
tentando afastar os homens que se aproximavam, mas um deles empurrou Sério, fazendo-o cair no chão. Sério! Tânia não tinha escolha. Cada batida do seu coração ecoava um alerta. Ela viu Mário girar, os músculos tensionados, e em um movimento rápido, ele apagou a luz em seu rosto com um golpe. Mas ainda assim, ela não conseguia desviar o olhar. Então as palavras de Bianca cortaram o ar novamente. Mas desta vez, com um grito. Tânia, ele não é quem você pensa que é. O mundo ficou em silêncio. Quebra da realidade. O que você quer dizer com isso? Tânia disparou, o peito em chamas. Mário hesitou, o olhar encarando o chão, como se as palavras que viessem a seguir fossem uma condenação. Eu sou seu irmão. A revelação saiu como um soco, cortando o ar como uma faca afiada. Tânia piscou, atordoada. O pânico mergulhou em seu coração como um bloco de gelo. O que ele estava dizendo? Você não pode estar falando sério. As palavras dela eram um eco distante, enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor. Mário se aproximou, a voz tremendo. A nossa família. Eles nunca mencionaram o acidente. Na verdade, Ricardo foi o responsável. Mas eu não sabia que você era Tânia. Ele olhou para Bianca, desesperado. Quando soube, tentei me aproximar, mas nunca consegui. Um grito surdo irrompeu do fundo do beco, que não era mais apenas um refúgio, mas um labirinto de segredos. O que você quer dizer com isso? Tânia se aproximou dele, a raiva pulsando em suas veias. Você estava em tudo isso, seu mentiroso. As sirenes se aproximaram e o tempo estava se esgotando. Sério, ainda no chão, olhou para Tânia, inseguro. Que você vai fazer? Sua voz tremia, a expressão misturando confusão e medo. O passado que elas pensavam conhecer estava agora cheio de graves mentiras. Mário olhou de volta, os olhos escuros e intensos. Eu tive que fazer isso. Ricardo estava prestes a te destruir. Ele era um monstro. E não só eu, Bianca também sabe. Afinal, ela faz parte de tudo isso. Eu amei, Bianca exclamou, sua voz quebrada e carregada de dor. Tânia, você não entende. Não somos apenas o que parece. O pânico crescendo em sua voz. Rick estava jogando um jogo perigoso. Estava envolvido com cartel de drogas, corrupção. E você estava no meio. As sombras do beco pareciam se mover. O ar estava pesado de segredos e revelações, e a luz das sirenes iluminava a transformação da noite. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. As escolhas foram feitas e as alianças rompidas. Um estrondo vindo da porta de saída as interrompeu. Um grupo de policiais adentrou, não buscando um bandido, mas um verdadeiro campo de batalhas entre a verdade e a mentira. Estamos cercados. Entreguem-se. A ordem ecoou, e a realidade se tornava um pesadelo. As garotas eram como pingentes em um colar quebrado, jogadas em um mar de confusão, enquanto Mário disparou. Não podemos deixar que eles saibam. Temos que correr. E naquele momento, como um filme de terror passando em câmera lenta, Anya sentiu o chão se abrir sob seus pés. As certidões que sustentavam sua vida estavam agora tecendo um novo destino. Mário! Ela gritou. Mas em meio aos gritos e ao som dos passos apressados, ela sentiu a verdade penetrar em sua mente. E a única pergunta que restou foi: o que fazer agora? Com lágrimas nos olhos, Tânia viu Sério ser puxado por um dos policiais, sua expressão revelando que o tempo estava se esgotando. A cena se transformou em um redemoinho de confusão e desespero. E ao olhar para Mário e Bianca, Tânia fez a única coisa que podia.
Ela deu um passo para frente, sentindo uma mistura de raiva, dor e determinação. Se eu sou a chave, então que a verdade venha à tona. Estou pronta para lutar. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem estava realmente lutando ao seu lado? Foi então que, em um giro inesperado, a porta se abriu novamente e uma figura familiar se destacou. Era Yara, sua mãe. Uma visão que raspava as memórias e os sonhos de infância. Tânia ficou paralisada, a dor do passado se hibridizando com o presente. Mãe? A voz dela era um sussurro, quase uma oração. Yara avançou, a determinação em seus olhos. Tânia, você precisa ouvir. Eu tenho algo para você, disse, antes de puxar algo do bolso. Era um pendrive. Isso vai mudar tudo. O que estava acontecendo? O pânico se misturou à curiosidade. Yara nunca esteve envolvida nessa nova vida delas. O silêncio caiu como um manto pesado, enquanto todas as atenções se voltavam. O que você sabe? Indagou Mário, o magnetismo de tensão rodando no ambiente. Sei mais do que deveria. Ricardo não era apenas um barbeiro. Havia algo mais. Planos que envolviam sua família, Tânia. Ele se infiltrou em nossas vidas na sombra de uma mentira. A revelação explodiu no ar. Tânia se sentiu perdida, sua mente girando. O que era tudo isso? Agora, com Yara no meio, os laços tensionados entre confiança e traição se tornavam ainda mais confusos. Havia uma verdade que ela não conhecia. O entrelaçar de segredos se tornava opressor. Antes que pudessem processar, uma explosão repentina atrás das linhas policiais fez o chão tremer. O caos se desdobrou como um filme de ação, enquanto fumaça enchia o ar e gritos misturavam-se ao barulho das sirenes. No meio do turbilhão, Tânia viu a silhueta de alguém fugindo numa direção oposta. Uma pessoa familiar, mascarada. O último fio da paz se estendeu entre eles, e todo o passado a puxou de volta. Espera, isso não é o fim! Mário gritou, mas as palavras se perderam no tumulto. E ali, entre a fumaça e as sombras, a vida de Tânia estava prestes a mudar mais uma vez. A fuga não era apenas dela, era de todos. E ao olhar para Yara, ela percebeu o que mais sua mãe sabia. No fundo, uma nova verdade emergia, e a linha entre amigo e inimigo se tornava perigosamente tênue. A explosão atrás das linhas policiais parecia um eco distante, mas era o momento que Tânia esperava. Ou temia. O corpo dela estava em estado de alerta, e as lembranças da família assombravam seu pensamento. Mãe? A palavra escapuliu, um sussurro em meio ao caos. Yara logo surgiu, mas antes que pudesse compreender a realidade, um estrondo vindo da entrada fez o grupo inteiro se mover. Um segundo grupo de homens de preto invadiu o beco, armados e determinados. O pânico que até então era um rugido distante se transformou em gritos agudos. É uma armadilha, alguém gritou, e a adrenalina na veia de Tânia disparou. Sério estava se levantando, suas expressões entre o medo e a determinação. Mário estava ao lado dela, a expressão tensa enquanto o chão tremia com a correria. Vá, agora! Mário a empurrou na direção da saída, mas o caos já dominava. As pessoas corriam em todas as direções, e o ar estava pesado com a fumaça. Tânia não sabia o que fazer. Se havia uma verdade ali, precisava encontrá-la. Olhou para Yara, que segurava o pendrive como uma relíquia. O tempo parecia levar a melhor sobre eles.
Tá tudo bem, mãe? Tânia perguntou, mas Yara não respondia. A expressão dela estava distante, quase perdida. Então um grito dela cortou a confusão. Ele tá aqui! O coração de Tânia afundou. Quem, mãe? Mas antes que pudesse receber uma resposta, Yara foi forçada para o lado por um dos homens de preto. E Tânia sentiu seu mundo desabar. Ela correu para resgatar sua mãe, mas a multidão e as luzes a cegavam. Bianca, o que você está fazendo aqui? Tânia gritou, sua voz quase perdida em meio ao tumulto. Mas Bianca estava atenta, os olhos arregalados e cheios de determinação. Você precisa saber a verdade, Tânia, agora. No meio do caos, Tânia e Bianca se encararam. Uma conexão estranha havia surgido, como se os segredos finalmente tivessem sido expostos em um campo de batalha. Mas antes que falassem, uma explosão maior lançou todos ao chão. A terra tremeu sob seus pés. E então, do meio da fumaça, uma figura emerge. Alguém que parecia tão conhecido, mas ao mesmo tempo distante. É hora de encarar a verdade. E Tânia, ainda atordoada, reconheceu disfarçadamente o homem que tinha se esgueirado. Era Ricardo. Um silêncio pairou sobre eles. Como assim? Tânia sentiu o coração parar. Era impossível. Como ele podia estar ali, jogando tudo ao longo de uma armadilha? Graças a você, eu estou de volta. O jogo nunca terminou, Tânia. Você e sua família nunca foram os vulneráveis. Sempre foram a peça-chave de tudo, ele disse. Um sorriso frio se espalhando pelo rosto. Yara, agora de pé, olhou para Tânia. Seus olhos eram uma tempestade. Eu sabia que ele era o pivô, mas não dessa forma. Tânia, você não faz ideia do que está envolvido. O que sua avó deixara guardado era muito mais do que um simples segredo familiar. O coração de Tânia disparou, as peças começando a se encaixar, mas o medo sobrecarregando cada pensamento. O que você quer dizer com isso? Ele precisa do seu sangue. Yara gritou, e tudo que Tânia acreditou até agora parecia desmoronar como cartas de baralho. O choque era palpável, um peso insuportável na sala. A realidade dela estava mudando rapidamente, e a ideia de se tornar um peão em algum jogo obscurecido deixava tudo ainda mais aterrorizante. Tânia estava perdida, sem saber quem eram os amigos ou inimigos. Ricardo avançou. Um predador sorridente, e ela viu o brilho ameaçador nos olhos. Você terá que escolher, Tânia. Você será a heroína ou a vilã nessa história. Mas sua escolha vai impactar todo o destino de sua família. O pânico tomou conta dela enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo. As sirenes, os gritos, tudo se transformavam em um único som ensurdecedor. E a última pergunta ecoava em sua cabeça. Em quem ela poderia confiar agora? O que realmente significava a verdade que estava prestes a ser revelada? Tânia sentiu o coração acelerar. A presença de Ricardo era como um pesadelo que havia ressurgido, uma sombra antiga que se negava a deixar sua vida em paz. Você não está aqui para me ajudar, ela gritou, a raiva e o medo misturados em sua voz. Você só quer me manipular novamente. Ele riu, mas o sorriso dele não tinha nenhuma diversão. Ah, Tânia, sempre tão jovem e tão ingênua. Você realmente pensa que pode escapar do destino que lhe foi imposto? Sua família sempre foi parte disso. E você é a chave para tudo. O olhar dele era perturbador, como se estivesse jogando um tabuleiro onde só ele conhecia as regras. Yara, com o pendrive apertado nas mãos, finalmente teve coragem de falar. Tânia, precisamos sair daqui. Ricardo não pode pegar você.
O impacto sobre nós será catastrófico. As sirenes estavam mais perto. O tempo estava se esgotando e a sala estava caindo em desespero. Sério, já em pé, pedi ajuda com olhos cheios de terror. Tanya, escolha agora. Ele tá na sua cabeça, mas você é mais forte do que pensa. Lite! E ali, entre gritos e fumaça, Tanya olhou ao redor. As pessoas eram como sombras frenéticas, cada uma se movendo com um instinto preservador. Os homens de preto se aproximavam, e o medo dela crescia a cada segundo. Mas por baixo do medo, uma centelha de esperança começou a brilhar. Eu não sou apenas o que você acha que sou, Ricardo. Eu sou uma luta, e eu vou impedir você. Ela segurou firme a mão de Sério, e com um olhar decidido, se virou para Bianca. E você? De qual lado está? O silêncio que se seguiu pronunciava tudo. Bianca respirou fundo e afirmou: eu quero a verdade. Estou disposta a lutar ao seu lado. Ricardo começou a se mover, e a tensão estava em seu auge. Boa sorte, Tanya. Você vai precisar. Ele partiu em direção a uma saída, mas, antes que pudesse escapar, um grito repentino cortou o ar. Era Yara. Ela tinha se colocado entre ele e a porta. Você não vai passar, Ricardo. O pulo do coração de Tanya foi quase palpável. A imagem da mãe, disposta a proteger a filha, era exatamente o que ela precisava. Tanya se lançou para a frente, a adrenalina a guiando. Agora, mãe. Com um movimento rápido, ela alcançou o pendrive que Yara havia deixado cair. Se isso realmente contém a verdade, então é hora de usá-lo. O futuro deles dependia disso. Os homens de preto se agitaram, mas Yara gritou: eu tenho o que vocês querem, mas deixem minha filha em paz. E enquanto a cena se desenrolava, Tanya ativou o pendrive. Uma luz brilhante emanou, enquanto um holograma surgia, mostrando toda a rede de corrupção que ligava Ricardo a figuras influentes. Ricardo ficou pálido. O que você fez? Ele gritou, mas a definição da verdade estava diante deles. Agora você saberá o que significa enfrentar as consequências. Tanya percebeu que finalmente tinha o controle. Você nunca mais vai nos ameaçar. Sério se adiantou, pronto para enfrentar os homens de preto, enquanto a verdade começava a sugar o poder de Ricardo. E assim, a polícia chegou, cercando o local. O alvoroço fora de controle. Tanya sentiu uma onda de alívio e medo. A vida dela nunca mais seria a mesma. O peso do passado ainda estava lá. Mas pela primeira vez, ela tinha coragem de enfrentá-lo. Essa é a hora. Vamos! As sirenes se aproximavam e a multidão se dispersava. Enquanto Tanya e os outros saíam, uma nova vida se abria diante dela, cheia de desafios, mas também de esperança. Estamos juntos nessa, ela sussurrou, olhando nos olhos de Sério e Bianca. Mas antes que os quatro pudessem sair para a liberdade, Tanya percebeu um movimento atrás deles. Havia algo na sombra, alguém que ainda flertava com o perigo. E com isso, uma nova camada de incerteza cercou. O que mais estava oculto nas sombras? Este era o momento de vencer ou perder. E enquanto avançavam, uma pergunta pairou no ar. Seria essa verdade finalmente o que todos precisavam? Ou apenas o prelúdio de algo muito mais profundo e complicado? E assim, a vida de Tanya recomeçou. Mas sob a superfície, uma inquietação persistia. A verdade era apenas o começo. E a história estava ainda longe de terminar. Agora, amigos, é hora de agir. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver vocês inundando a seção de comentários com reações
e teorias sobre este final surpreendente. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo a mais aventuras.